seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é domingo, estamos no 5º domingo do tempo comum e o nosso Evangelho é de Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 11. No Evangelho de hoje nós ouvíamos dizer que Jesus estava pregando e uma multidão estava ao seu redor. Jesus estava à beira do mar e vê ali Pedro e algumas outras pessoas com os seus barcos parados, lavando as redes, e Jesus pede para subir na barca de Pedro para que dessa forma não fosse comprimido pela multidão e pudesse ensinar e anunciar o reino de Deus. E assim acontece. Depois disso, Jesus, olhando para eles e podendo sentir e perceber que não haviam conseguido pescar nada, encontra mais uma vez uma oportunidade para revelar-se e anunciar o reino de Deus. E diz a Pedro e aos seus companheiros: avance para águas mais profundas. E é um chamado bastante interessante quando Jesus diz assim, porque convida aquelas pessoas para que pudessem se aprofundar ainda mais neste chamado que haviam recebido. E é bastante interessante porque Pedro dá atenção às palavras de Jesus, mesmo sem demonstrar muita confiança, porque eles haviam pescado a noite toda, estavam cansados, já estavam lavando as redes, prontos para voltar para suas casas, mas mesmo assim eles ainda ouvem o Senhor e procuram fazer aquilo que ele estava querendo, apontando, chamando, mesmo parecendo ter um sentimento de não esperar muita coisa daquele momento. E quando confiam e quando se colocam para fazer a vontade de Deus, talvez até um pouco a contragosto, então eles conseguem colher o fruto da obediência, conseguem colher o fruto de fazer a vontade de Deus, conseguem colher o fruto de estar entregue e confiantes na palavra do seu Senhor. Dizia o Evangelho que as redes ficaram tão cheias que tiveram que chamar companheiros de outra barca, e estes peixes encheram as duas barcas e até que pudessem voltar à margem. Ali, à margem, Pedro demonstra um grande sinal de medo e de pavor, porque não conseguia compreender exatamente quem era Jesus diante daquele sinal que deixava a ele completamente espantado. Pedro era certamente um pescador experiente e diante daquele resultado, daquela pesca, diante de tudo aquilo que ele estava vendo, de fato, o seu coração foi movido e sem muito compreender, esta falta de compreensão deu lugar ao medo, deu lugar ao pavor, mas o Cristo novamente faz com que o seu coração se acalme, dizendo: não tenhas medo. E é certamente esta palavra que o Senhor nos dirige. Não precisamos ter medo das situações que acontecem na nossa vida. Não precisamos ter medo de fazer a vontade de Deus. Não precisamos ter qualquer tipo de medo diante daquilo que são os nossos desafios, mesmo quando não somos capazes de compreender. Porque Pedro não compreendia exatamente por que era necessário avançar a águas mais profundas, lançar novamente as redes. Ele não tinha um desejo tão grande e tão expresso, e mesmo assim, quando se coloca nas mãos de Deus para poder atender o chamado do Cristo, então é capaz de colher os frutos desta disponibilidade e desta docilidade à vontade de Deus. Avancemos também nós nas águas profundas da nossa fé, avancemos também nós para corresponder ainda mais à vontade de Deus, avancemos também nós para fazermos mais ainda o que o Senhor nos pede e deseja de nós, para que assim também nós sejamos aqueles que haverão de colher os frutos da fé, os frutos da obediência à vontade de Deus, os frutos de estar disponíveis e atentos, ouvir e praticar o que o Senhor nos pede.
Que o Senhor derrame sobre nós a sua graça e a sua bênção, para que sejamos sempre disponíveis para fazer a vontade do Senhor e sem temor, mas com muita confiança, a acolhamos em nossas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.